Casemiro, Fabinho e Nino são obviamente jogadores de posições que o Palmeiras está no mercado buscando. Mas esses três que eu citei não podem mais jogar no Palmeiras nesta primeira janela, só poderiam chegar para jogar no meio do ano. Agora ainda está aberta a janela interna para jogadores que participaram dos estaduais no Brasil como um todo. Você sabia que tem opções no mercado que o Palmeiras pode trazer para solucionar esses problemas já para agora? Então decidi trazer alguns nomes e, é claro, levei em consideração jogadores que passaram por estaduais que valham a pena ser referência. E também, óbvio, jogadores que não participaram da Copa do Brasil. Não ter problema de o Palmeiras não poder usar esses jogadores. Aproveitando um detalhe, eliminações da Libertadores é a chave desse vídeo. Bora pra gente discutir nomes que eu quero separar e eu tenho certeza que alguns você vai gostar e outros você vai me chamar de completamente lunático, mas confere aí no vídeo. Então eu separei aqui pra vocês alguns nomes que eu acho que a discussão geral hoje no Palmeiras é a melhoria do seu sistema defensivo por um camisa 5 e também por um zagueiro. O Gustavo Gomes é o nosso melhor opção aí hoje no elenco do Palmeiras, um zagueiro muito seguro, mas já está com a idade chegando. E também o nosso camisa 5 é um problema, muita gente insiste nesse camisa 5, fala de Emiliano, fala de Larson, é um problema que o Palmeiras precisa resolver para poder ter um elenco um pouquinho mais forte. Eu acho que se essas duas posições forem resolvidas nesta janela, nós já temos muita chance de melhorar o que já tá ficando bom e aí, quem sabe, disputar de vez a Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão e quem sabe conseguir levantar todas estas taças. Então separei alguns nomes e eu quero que você já deixe aqui nos comentários o que você acha desses nomes. Eu acho que tem dois aqui que são bem óbvios, mas eu tentei buscar alguma outra opção diferente com uma boa avaliação lá no SofaScore. E lembrando que não vou olhar o valor de mercado, nem multa rescisória, não são esses os detalhes, já que o Palmeiras tem poder financeiro para fazer várias contratações ainda no ano de 2026. Então, dá uma olhadinha aqui nos nomes que eu separei. Peguei a tabela do Brasileirão, olhei aqui os times, né? Os times que eu acho que valem a pena, né, olhar. No caso, são três que eu separei, que é Bahia, Internacional e Botafogo. E aí, por esses nomes, você já dá para ter uma ideia de rumo. Esses três times não participaram da Copa do Brasil ainda, vão entrar nas próximas fases, então se a contratação for feita até o dia 27 agora, esses jogadores ainda não participaram da Copa do Brasil e poderiam sim reforçar o Palmeiras jogando essa competição. Vale da mesma coisa para a Libertadores e também para o Brasileirão. Se jogadores completam o 7º jogo no Brasileirão, aí não podem mais jogar por nenhum time. A janela interna ainda está aberta. Então eu separei primeiro para vocês verem nomes de zagueiros, tá? Separei aqui o Gabriel Xavier do Bahia. A nota dele na temporada é boa, tá? Se vocês olharem aqui a média dele, 7.5, fez 2 partidas, ó. Foi uma nota boa contra o Vasco e uma nota boa contra o Vitória. Pô, Pedro, não são tantas referências. É um zagueiro que a gente pode analisar alguns números, por exemplo, interceptações, desarmes por jogo e também cortes por jogo, tá? Ó, aqui as jogadas aéreas dele, ó. Disputas vencidas, ó. 80% das disputas, 85% das disputas pelo chão, e também duelos aéreos ganhos, 75% dos duelos aéreos que ele tem mais ou menos ali nas partidas. É um bom nome? Um nome de 24 anos, valor de mercado aqui pelo SofaScore de 4,4 milhões de euros. Eu acho que dá pra gente pensar sim num nome. É uma opção, bem mais novo, quem sabe um pouquinho mais de reforço e vem fazendo algumas boas partidas no Bahia, tá? No caso aqui, uma nota boa no SofaScore. Outro nome também que eu separei, bem mais novato agora, é Vitor Gabriel do Internacional. Jogador, 21 anos, valor de mercado também na casa dos 4,7. Aí, obviamente, que a gente não tem aquele acesso definitivo à multa rescisória do jogador. Mas se você olhar a temporada dele, uma nota boa, já jogou contra o Flamengo. No jogo contra o Flamengo teve uma nota muito boa, 7,7. No jogo contra o Palmeiras já não foi tão bem, no jogo contra o Galo uma nota boa e no jogo aqui contra o Atlético também. Fez 4 partidas, ou seja, não impediria de jogar o Brasileirão. Se você também olhar as estatísticas do jogador, é um defensor, pé esquerdo, o Abel tanto pede um jogador de pé esquerdo. Como eu falei pra vocês, quem sabe uma opção. Olha os dados também aqui dele, ó. Pelo menos uma interceptação e meia por jogo,
2,5 de desarme por jogo. E aqui algumas diferenças, né? Pela altura, ele acaba não vencendo tantos duelos, mas é uma opção, um jogador de 21 anos. Pô, Pedro é muito novato, quem sabe já por ser um jogador que já está jogando num time grande, é diferente de usar os meninos da base. Acho que pode ser uma boa opção para o Palmeiras para esta posição. E para mim aqui, em definitivo, o zagueiro que resolveria o problema do Palmeiras por agora, Alexandre Barbosa, né? O Alexander Barbosa. Tem o Bastos também, mas o Bastos vem de lesão, a gente precisa ainda analisar como vai ser o ano dele. Eu acho que se o Palmeiras for atrás do Alexander Barbosa, ele é um zagueiro já de 30 anos, mas ainda fisicamente está muito bem. Se você ver também a nota dele na temporada aqui, também é uma nota muito boa. Foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Cruzeiro, não foi bem contra o Grêmio. Eu tenho certeza que é uma boa opção também para jogar ao lado do Gustavo Gomes, lembrando que ele também tem o pé esquerdo. É interessante a gente olhar para um jogador como esse, já que o valor de mercado dele não é tão alto. Negociar com o John Textor, várias coisas acontecendo do Botafogo. O Botafogo foi eliminado da Libertadores, não jogou a Copa do Brasil ainda, então eu acho que o Alexander Barbosa é uma opção. Pensando em Nino e Alexander Barbosa, eu acho que dá pra gente poder também trazer esse jogador e já resolveria o problema da zaga do Palmeiras por agora. Já fomos lá e buscamos o Marlon Freitas, por que também não buscar o Alexander Barbosa, tá? Dos zagueiros, eu separei esses 4 nomes. Eu acho que dá pra vocês já poderem discutir, quem sabe deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Consegui assistir alguns lances desses 4 jogadores aí. Gostei do que vi, tanto do Bahia, do Internacional e também do Alexander Barbosa aqui do Botafogo, tá? 3 nomes separados, Gabriel Xavier, o Vitor Gabriel e o Alexander Barbosa. Vamos para o tal camisa 5. E aí, olhando para as notas do SofaScore, Ronaldo. 29 anos, valor de mercado super baixo, só que uma nota muito alta, 7.13 aqui no SofaScore, tá? Por que eu fui num jogador como esse? É o tal camisa 5, um meia mais defensivo que o Palmeiras precisa. Dá pra gente levar em consideração o Internacional? Não sei. A gente precisa avaliar esse jogador jogando em outros cenários. O cenário do Internacional hoje não é dos melhores, mas também uma boa média de desarmes por jogo. Se você vê os duelos que ele tem também, é um bom número. Dá pra gente, por exemplo, tentar trazer um jogador desse para ser o reserva, talvez, do Emiliano, ou para ser uma opção de banco. Não é para ser titular, é óbvio. Eu acho que hoje a titularidade do meio-campo do Palmeiras está resolvida com o Marlon Freitas e com o Andreas Pereira. Mas é o nome. Pode ser uma loucura? Pode ser uma loucura. É um valor de mercado baixo e é um jogador que já tem aí uma boa média de idade. Daria pra gente poder tentar, por talvez uma temporada e meia, ser um reserva pro Emiliano Martins, que muito torcedor do Palmeiras não gosta do jogador. Vamos também para uma outra opção aqui, Nicolas Acevedo, do Bahia. Mais uma vez, jogadores que foram eliminados da Libertadores. Eu acho que dá pra gente poder tentar chegar num jogador desse. Valor de mercado de 3,7 milhões. Aqui um jogador já de 26 anos, um pouco mais novo, interessante. Também, se você olhar, é um estilo camisa 5, joga mais na marcação. Aqui, ó, você vai olhar também os duelos dele, ó, e a nota dele também bem interessante, ó. Contra o Vitória foi bem até relativamente na média contra o Fluminense e também contra o Corinthians. Mas o que eu achei interessante dele aqui também, ó, a questão de desarmes por jogo e bolas recuperadas por jogo. Isso aqui é interessante para um camisa 5. Então, eu acho que vale a pena talvez olhar para esses jogadores. Vamos ver se o Bahia não, né, como vai fazer a negociação. É um jogador uruguaio de 26 anos. Acho que pode ser uma opção para o Palmeiras resolver talvez a reserva do camisa 5. Mais um outro nome, Nilton, lá do Botafogo. Jogador também na mesma faixa de idade, 26 anos. Uma boa média aqui no SofaScore, jogando muito bem contra o Cruzeiro. E, mais uma vez, vale lembrar aqui, ó, dos cortes por jogo e bolas recuperadas por jogo. Uma média de 3,3 bolas recuperadas por jogo. E se você olhar o mapa de calor dele, bem mais no estilo de um camisa 5, guardando ali a frente da zaga. Acho interessante o nome, o valor de mercado é interessante. O Palmeiras poderia, sim, tentar fazer esse investimento. E, para mim, em definitivo, o camisa 5, a melhor opção que o Palmeiras teria é ele, nosso querido Danilo, ex-prata da casa, né? Tava aqui na base do Palmeiras, jogou aqui tão bem e hoje eu acho que ele poderia voltar a ser o nosso camisa 5, já por toda a fase que o Botafogo passa, eliminação, problemas de bastidores e também
Vale lembrar que o Botafogo tá com um problema lá com o Textor, sendo afastado de algumas coisas e tentando resolver o problema. Inclusive, já há uma ala que força a venda do Botafogo pelo Textor, né? Vender a parte que ele tem lá. Então, o Botafogo passando por poucas e boas, já não vai mais disputar a Libertadores, foi eliminado. Então, acho interessante e também mostrar aqui pra vocês a nota dele, ó. 8.3. É o melhor jogador do Botafogo, inclusive top 3 do Brasil hoje, tá? Um dos melhores jogadores no geral. Danilo vem jogando muito bem. Não tem as características daquele camisa 5 marcador específico, tipo um Thiago Santos, esses jogadores, né, brigadores, um Pierre, mas é um camisa 5 muito, muito, muito bom, com velocidade, com passe, chute até mesmo da entrada da área. Eu acho que é uma opção muito boa. Só um detalhe interessante aqui do Danilo, tá, gente? Não dá também pra tampar o sol com a peneira, querendo falar que é um jogador que dá pra vir pro Palmeiras de qualquer jeito. É fácil. É uma contratação na casa dos 25 milhões, quem sabe até 30 milhões de euros. Não é uma negociação tão fácil. O Palmeiras já chegou perto desses valores com Arias. Quem sabe poderia chegar também com o Danilo. E aí, o que você achou destas opções de jogadores para reforçar tanto a camisa 5 também contra a zaga do Palmeiras? Eu acho que tem bons nomes aí, tá? Não é uma loucura pensar que o Palmeiras traria algum desses nomes. Eu acho que o mais ali desproporcional seria o Ronaldo do Internacional. Agora, todos os outros eu acho que vale a pena o investimento, já que o camisa 5 não é tão interessante para o Palmeiras ter uma fuga no mercado agora, uma loucura, trazer qualquer coisa, a não ser que seja o Danilo. Os outros são opções que poderiam ser bons reservas. E na zaga, eu acho que dá pra gente pensar um zagueiro bem mais novo, né? No caso lá do Internacional, um zagueiro mediano, que é o Gabriel Xavier, do Bahia, e obviamente Alexander Barbosa, do Botafogo, seria uma adição muito, muito boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui comigo se dessas opções você traria algumas, duas ou nenhuma delas, tá bom? Um abraço e eu fui!